Nascemos no coração de Maringá e hoje somos UniCV. Florescer conhecimentos e transformar a vida das pessoas pela educação faz parte do nosso propósito. E é por isso que, desde 2018, nós expandimos horizontes e passamos a ofertar educação à distância para todo o Brasil. Hoje, somos mais de 60 mil alunos e 750 polos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Oferecemos cursos nas áreas da saúde, gestão, tecnologia, jurídica, engenharias e da educação, para que você viva a experiência da graduação do seu jeito. Trabalhamos com o objetivo de formar profissionais responsáveis e inclusivos. Por isso, investimos em um time diverso, formado por colaboradores e professores que prezam pelo acolhimento do nosso aluno desde o primeiro contato. Faça parte da transformação e estude com quem tem credibilidade. Viva a experiência de ser UniCV. Olá, hoje estamos nessa conversa com o reitor, com um convidado especial, cantor, instrumentista, que se tornou conhecido pelo Brasil todo em 2016, quando venceu a primeira edição do The Voice Kids. Estamos com o cantor Wagner Barreto. Seja bem-vindo, Wagner. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, professor. O prazer é todo meu. Nossa, que responsabilidade, hein? Vir aqui na conversa com o reitor para falar com todos os alunos, todo mundo que vai assistir esse vídeo. Para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês e vamos bater um papo legal hoje. Verdade. Esse ano acho que já assisti 3 shows seus. Fala aí, o que você achou? Super bom. Que bom. Um diferente do outro. E o interessante é que cada vez que a gente vai, a gente percebe que você está se tornando muito profissional. Obrigado. Muito responsável e canta músicas diversas. Eu acho que a gente agrada todo mundo no show, né? Agrada todo mundo. Uma peculiaridade do professor é que ele é o cara que nunca vai embora. 6 horas de festa, ele tá lá 6 horas curtindo. Eu gosto disso aí, hein? Quero ser igual você quando eu crescer. Gosto de cantar bastante. Mas vamos lá, Wagner. Você começou muito novo, né? Nos conte aí um pouco da sua trajetória até chegar no The Voice Kids Brasil. Antes da gente começar a nossa conversa, eu falei, essa vai ser a primeira pergunta? Vai 15 minutos de história só aqui. Eu acho que a minha história, ela começa muito cedo, né? Eu sou natural de uma cidade chamada Matinhos, que é um litoral paranaense, só que eu fui lá só para nascer. Minha mãe estava grávida de mim, foi lá para conhecer, para visitar uma cunhada dela, e eu resolvi nascer. Fora do tempo, assim, nasci, fui para a maternidade, aí quando eu saí da maternidade, nós voltamos para nossa casa, que era uma ilha, que ficava ali de Batelão a 1h40, 2 horas do Porto Rico. Então, nessa ilha onde eu morava, a gente por muito tempo não teve energia, até 2015 a gente não tinha energia, e por muito tempo a gente não tinha água encanada. Então, tem uma memória muito vívida, eu com 14, isso 2014, eu com 14 anos vendo a minha mãe lavar roupa no Rio Paraná. Então, a minha história ela começa com Wagner, filho do seu Eurides e da dona Ivone, um casal de pessoas muito simples, sem estudo, mas com muito conhecimento, né? E eu sempre gostei de música, sempre gostei de cantar. Lá na ilha, quando a gente não tinha energia, a gente tinha um rádio de pilha, e nesse rádio de pilha eu escutava uma estação de rádio que tocava música sertaneja. Então, como eu tenho muitos irmãos, e eu sou o mais novo, então eu não ia para a roça. Meus irmãos iam para a roça, eu ficava ali com a minha mãe, com a minha irmã, cuidando das coisas de casa, porque eu era muito pequeno. E aí eu ficava sempre cantando as coisas que eu ouvia no rádio. E a gente era caseiro dessa ilha onde a gente morava, né? Eu passei a minha infância, minha pré-adolescência, tudo nessa ilha. E pode imaginar, né? O senhor me conhece, sou ligado no 430. Imagina eu morando numa ilha sem energia, com um radinho de pilha. Então, conhecia todas as músicas. Tudo que tocava eu cantava e eu gostava, porque hoje, né, depois de muita terapia, muito estudo, eu entendo que era o jeito que eu tinha para que os meus pais olhassem para o 10º, porque eu sou o 10º, imagina. Sou o 10º filho, então era um jeito deles notarem a minha presença ali dentro da ilha com tanta gente, né? Então eu cantava, eu brincava de ser artista já desde muito pequeno.
Então a minha história ela começa com esse menino da ilha, eh, e a gente era caseiro dessa ilha onde a gente morava. Então, um dia o Antônio, que era um dos proprietários ali da ilha, que era patrão do meu pai, chegou um dia e me viu cantando, me viu cantarolando ali, né. Eu estava cantando uma música sertaneja que estava passando no rádio, e ele falou assim: "Olha, moleque", me chamou de moleque, "Ó, moleque canta bem, hein". Aí ele fez eu acho que ele fez a pergunta que mudaria minha vida, eh, de uma forma geral. Ele perguntou se eu sabia tocar violão. E eu falei: "Eu não sabia tocar violão", mas eu falei que eu sabia tocar violão. Falei: "Eu? Eu sou o Tom Jobim do violão", falei pra ele: "Cara, toco violão demais". Aí ele falou: "Tô com um violão aqui no barco, eu vou embora", porque isso era já domingo à tarde, ele falou assim: "Olha, eu tenho que voltar pra cidade, eu vou deixar esse violão pra você, e quando eu voltar, aí você toca um violão pra gente". Aí eu lembro dessa cena, professor, de eu pegar, assim, o violão, ele subindo o rio, assim, com o barco, aí eu olhei para o barco, aí caiu a ficha. Eu olhei para o violão, nunca nem tinha visto um violão na vida. Falei: "Meu Deus, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu não sei tocar isso aqui. Ele vai voltar na semana que vem, eu vou ter que estar tocando isso aqui, né". E aí eu comecei a estudar muito tarde, eu comecei a estudar com 11 anos. Então quando o conselho tutelar passou nas ilhas, e viu que tinha criança, eles pediram para os meus pais matricular eu e o meu irmão, que somos os mais novos, na escola. Isso a gente já tinha uma idade, né, avançada. Então ela falou: "Olha, se vir um barco buscar eles todos os dias, eles vão". Então todos os dias a prefeitura mandava um barco até a ilha para pegar a gente e levar a gente para a escola. Então a nossa rotina era essa, dormia cedo para acordar mais cedo ainda, para pegar um barco. Aí às vezes chovia, às vezes estava muito frio, então eu já ia para a escola nessa época. Aí eu Às che vezes bem escuro, às vezes bem claro. Nossa, às vezes vem e quando chovia então, que o rio ele fica meio tenebroso, né, aí meu Deus do céu. Mas era um pirangueiro que levava a gente, pensa numa aventura, todo dia era uma aventura. E via jacaré, e via onça, juro por Deus gente, não tô brincando. A gente tinha uma vida, assim, cheia de aventuras, assim, acho que a minha infância, a minha pré-adolescência foi vivida muito muito bem, sabe, porque eu tive essas experiências. Mas voltando pra ligar na música, né. Vamos lá, o violão. Vamos para o violão. Eu fui pra escola e eu acho, assim, que a educação ela foi a grande responsável, por salvar a vida daquela criança da ilha, né. Eu acredito muito no poder da educação. Eu cheguei numa professora e falei professora Cristiane, de história, nunca vou me esquecer dessa mulher. Eu falei: "Pro, eu tenho um violão, eu preciso aprender a tocar até a semana que vem". Aí ela olhou pra mim e falou assim: "Ai, Wagner, só você pra me inventar uns negócios desses, Wagner". Aí ela falou: "Ó, pega esse vou na hora do almoço em casa, pego do meu filho toca violão, tem uns livrinhos, eu te dou, você leva pra ele e fica lá estudando". Ela me deu esse material de estudo, que era um livrinho e um afinador de violão, e quando o Toninho chegou na semana seguinte, eu estava tocando 3 músicas: Índia, Vou Chorar e Romaria. Devia estar tocando, os alunos e o pessoal que está assistindo a gente que é músico, eu devia estar tocando muito ruim, tudo desafinado, tudo errado, mas agradei, porque quando o Toninho chegou eu falei: "Então Toninho", quando ela me deu os livrinhos, eu passei a semana inteira lendo aqueles livros e tocava, e dedo um na casa X e vai. E quando o Toninho voltou, eu falei pra ele: "Então, Toninho, não tive tempo de pegar nesse violão. Então eu vou tocar as 3 músicas que eu já sabia". Mentira! Eu tinha estudado a semana inteira. Aí eu fui lá e toquei pra ele, e aí iniciou a minha trajetória na música. Eu acho que foi por conta daquele menininho que tinha a sede do aprendizado, de uma alma muito boa que quis me dar uma oportunidade de me dar um presente, e da minha professora que me incentivou a estudar aquele instrumento. E aí começou a vida minha vida na música começou quando eu falei sim para aquela oportunidade. O que mudou na sua vida quando você venceu em 2016 o The Voice Kids? Eram 3 paranaenses na final, eu lembro Era, bem disso. era isso mesmo, eram 3 paranaenses na final. O The Voice ele transformou a minha vida de professor de todas as maneiras que o senhor pode imaginar. Como eu te falei, né, eu era uma criança, 10º filho, filho mais novo, de uma ilha sem energia, sem água. E antes de você ir para o The Voice, você fica um tempo estudando lá, né. Então assim, o meu The Voice foi o primeiro The Voice. Então quando eu fui participar da seletiva, eh, eles pediram um vídeo meu cantando para mandar para eles.
Então, o processo de aprendizagem pro The Voice começou naquele momento, de mandar o vídeo. Eu mandei o vídeo para eles, fui, né, na verdade o Toninho chegou na semana seguinte, quando eu estava com o violão, e ele falou assim: "Ó, eu vi um programa passando na TV, chama The Voice, quer se inscrever?" Aí eu falei: "Ô, claro que eu quero me inscrever". Eu nem sabia eu não sabia a grandeza da coisa que iria acontecer na minha vida, mas, eu acho que por eu não ter noção, por eu não tipo, assistia televisão muito raro, assistia televisão aos finais de semana quando eu ia na casa da minha avó, que morava na cidade. Então eu não tinha muita noção do que era Globo, do que era um programa de TV, eu não tinha essa noção. Então eu acho que por não ter a noção e não saber de mensurar a grandeza disso, eu não tive medo, entendeu? Mergulhou de Eu cabeça. mergulhei de cabeça, falei: "Quero, vamos pra cima". Então, eu gravei o vídeo pra mandar pro The Voice super calmo, como se eu estivesse na ilha. Aí eu mandei, e aí eles mandaram assim, vou contar um segredo para o senhor, meu nome não é Wagner Barreto, só para nós 2, não conta pra ninguém. Tá bom. O meu nome não é Wagner Deve ser Barreto. 70.000 alunos no ICB Ah, agora. gente, meu nome não é Wagner Barreto, meu nome é Wagner Bergamini. Só que quando eu estava gravando esse vídeo para mandar pro The Voice, o Toninho, que foi o cara que me escreveu, que é um grande amigo, aliás, vou almoçar com ele hoje, ele falou assim: "Vamos ver se Wagner Bergamini é bom". Aí ele fazia assim: "Com vocês, na Espoluanda, Wagner Bergamini". Wagner Bergamini não vai colar, não vai dar. Vai, vamos achar outros nomes. E o meu avô, que eu não tive o prazer de conhecer, ele era radialista. Então, o meu pai sempre falava de rádio por causa do meu avô, que era radialista. E o meu avô fazia uma dupla sertaneja com o pai do Chitãozinho Chororó, para cantar em circo circense, que se chamava Barreto e Marinho. Era o Marinho é o pai do Chitãozinho Chororó e o Barreto é o meu avô. Até na série que tá passando na TV, da vida do Chitãozinho Chororó, aparece meu avô várias vezes, o vô Barreto. Eles chamavam de vô Barreto. Eu falei: "Ó, meu avô chamava Barreto". Aí ele falou: "Então vamos fazer assim, com vocês na Espolanda, Wagner Barreto". "Ô, Wagner Barreto é melhor, vamos colocar Wagner Barreto aqui". Aí escreveu Wagner Barreto lá. Aí mandamos a gente tinha um telefone na ilha, que eu levava todos os dias para carregar na escola. Então era um Nokia, a gente deixava em cima de uma geladeira velha lá, que a gente tinha para guardar panela, deixava lá em cima o Nokia. Aí, só tô contando uma curiosidade que eu acho fantástico, como Deus ele escreve as coisas bem certinhas, né. Um dia minha mãe estava lavando louça e começou a ligar um número estranho para casa, tipo 021, 123, não sei o quê. A minha mãe passava na frente do telefone, olhava para o telefone e falava: "Não vou atender, deve ser trote". Era a produção da Rede Globo. Era só os diretores do Projac tentando falar com a gente. Aí passava de novo aquele número estranho, "Eu não vou atender, deve ser um trote". Aí, um dia de tanta insistência, ela atendeu o telefone. "Alô? Oi, tudo bem? Aqui é da Rede Globo, a gente quer falar com o Wagner Barreto". Aí minha mãe: "Então, olha, faz uma semana que vocês estão ligando, mas não tem nenhum Wagner Barreto aqui, vocês estão enganados". Porque eu não falei pra ela que eu tinha mudado o nome. Só tinha um lugar no mundo que as pessoas me conheciam como Wagner Barreto, e era no The Voice. Aí eu: "Não, mãe, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu". Aí Chegou na hora. cheguei, não, eu estava lavando louça do lado dela, assim, aí: "Sou eu, mãe, sou eu, sou eu". Aí peguei o telefone: "Olha, o Wagner precisa participar de uma seleção que vai acontecer, é no Rio Grande do Sul, que ele precisa descer até o Rio Grande do Sul para participar, são 1.700.000 crianças inscritas, a gente separou no Brasil todo os polos que a Globo tem no Brasil todo, e ele foi designado para o Rio Grande do Sul". Aí a gente estava super feliz, sorrindo, nossa, estava uma felicidade em casa. Só que quando eles falaram que a gente teria que pagar todas as despesas, aí a gente ficou triste, foi o primeiro problema. Então, o The Voice mudou a minha vida desde o momento em que eu mandei, porque foram muitas dificuldades que o Wagner Barreto teve que superar, junto com as pessoas que ali o rodeavam, que foi completo para que eu chegasse hoje aqui. Então, a primeira delas foi isso, foi eles falarem que a gente teria que pagar todas as coisas, e eu não me deixei desanimar, porque o meu pai, eu lembro que meu pai ganhava R$ 720 por aí, que era o salário mínimo, cara, para 12 pessoas. Então, assim, como que ele iria as roupas que eu usava eram as roupas dos meus irmãos, que ficaram pequenas para eles e aí cabiam em mim, entendeu. Então, assim, foi um choque de realidade pra gente,
E aí, eu acho que meu pai, ele fez a coisa mais bonita que eu sou privilegiado de ter pais que me amam e que me apoiam, né. Então, ele fez uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Ele falou: "Não, não, não, nós vamos, fiquem tranquilos, nós vamos". Aí ele desligou o telefone e minha mãe olhou para ele e falou: "Como? Como que vocês vão?". Ele falou: "Não, vou dar um jeito". Ele fez uma tudo que a gente comia na ilha, era a gente que plantava. Então, a banana era a gente que plantava, a mandioca era a gente que plantava. A gente só tudo a gente produzia. As galinhas, os porquinhos, as vaquinhas, tudo era produção nossa ali, né. A gente só ia para a cidade para comprar arroz e sal. O alho era a gente que plantava, a cebola era a gente que plantava. Então o que que meu pai fez? Meu pai fez uma rifa. O menino do The Voice, era o nome da rifa. Ajude o menino do The Voice. Aí quem ganhava o que nessa rifa? Era uma cesta com banana, peixe, mandioca, tudo que a gente tinha na ilha. Então Porto Rico inteiro se comoveu. R$ 1, R$ 2, R$ 10, conseguimos levantar o dinheiro para ir para o Rio Grande do Sul. E eu fui para o Rio Grande do Sul. E aí, professor, na minha cabeça, a minha vida já estava feita, porque eu ia andar de ônibus. Eu falava pro meu pai: "Fala aí um irmão meu que andou de ônibus, tudo isso aqui que a gente tá andando". Então, assim, eu acho que por eu não entender a grandeza do que estava acontecendo comigo, eu consegui absorver só as coisas boas. Então eu não tive pressão, eu não fiquei a única pressão que eu tive foi quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, que que eu fui pro Hotel de Ville lá, e aí quando eu abri um auditório, assim, tinha 100 crianças, tinha 99, eu era a criança número 100. Tipo assim, criança tocando Chopin no piano, a Rafa Gomes, que foi a finalista comigo, lendo uma partitura, e eu com meu violão sabendo tocar só 3 músicas. Depois que eu fui campeão do The Voice, eu descobri que foi para o Rio Grande do Sul as 100 melhores crianças. Então esse choque que eu tomei era as 100 melhores crianças do Brasil inteiro. Por isso que eu fiquei assustado, né. E aí meu pai falou: "Não, você já está aqui, vamos seguir". Então, até eu ser campeão do The Voice, cara, eu aprendi muita coisa. Eles falavam assim, né, que todos nós, as 72 crianças que passaram para a primeira seleção do The Voice, nós éramos diamantes que estávamos ali sendo lapidados. Então nós ficamos quase um ano antes das gravações do programa, toda semana indo para o Rio de Janeiro estudar, toda semana indo estudar. Então, eles chegaram em mim e falaram assim: "Wagner, ó, de acordo com o nosso teste aqui, você tem uma boa oratória, você tem uma boa presença de palco, você canta bem. O que que você quer estudar?". "Ah, eu quero estudar violão", então eu tinha o melhor professor de violão. "Eu quero estudar presença de palco", eu tinha o melhor professor de presença de palco. "Eu quero estudar oratória", eu tinha o melhor professor de oratória. Então eles ficaram, porque o investimento para o primeiro voz era muito grande. Então eles deixaram essas crianças durante alguns meses estudando no Projac para que a primeira, Edição. temporada, a edição do The Voice fosse a melhor, até a gente ganhou um Emmy, né, um Emmy ou um Grammy, Rê? Foi foi um Emmy International por conta daquela primeira temporada. Então essa primeira temporada do The Voice participou com todos os outros realities do mundo e a gente ganhou, porque realmente, assim, não teve erro nenhum e os ensaios era muito Cuidado. primoroso. Eu lembro como se fosse hoje, professor, era tipo assim: "Olha, no momento X da música, você tem que virar para cá, porque aquela câmera vai acender. Se você não virasse, parava e voltava do começo". Então era assim, era ensaios constantes e incessantes, e isso me deixou assim, do jeito que eu sou hoje. Então o senhor já assistiu o show meu, eu nunca faço um show igual ao outro, porque todo show é um espetáculo diferente. Eu já E percebi realmente. en Teus shows são diferentes. então As músicas são diferentes. eu gosto de estudar quem é a minha plateia, qual é a cidade que eu estou indo, o que essa pessoa escuta. Eu ligo para as rádios e falo: "O que que vocês tocam aí? Vocês tocam mais modão? Vocês tocam mais". "Ah, a gente toca essa, essa, essa". Então eu vou pegando e vou colocando para que toda apresentação seja uma apresentação diferente. Então o The Voice mudou a minha vida em todos os aspectos. Me transformou na pessoa que eu sou hoje, me deu alicerce, me deu conhecimento. Eu acho que a maior arma que eles me deram foi me deixarem escolher o que eu queria ser e o que eu queria estudar. Então eu acho que é isso, a educação, a a educação, a oportunidade e a visibilidade do The Voice foram o que me tornaram, eu sei que hoje eu não sou muito, né, comparado a outros, mas eu estou dando o meu melhor e eles me deram o melhor que eu sou. Wagner, a educação, ela muda as pessoas, e as pessoas elas têm a oportunidade de mudar o mundo. Nós estamos falando para
alunos do ICV, que estão espalhados pelo Brasil inteiro, também no Japão, em Portugal, na Espanha, na Inglaterra. Para o Wagner Barreto, o que é empreendedorismo? Olha, você me pegou agora, hein? Eu acho que para falar de empreendedorismo, a gente primeiro precisa ressaltar essa juventude que vem agora, né? Essa, igual meu pai fala, essa safra de pessoas jovens que não têm medo, que viram e veem os pais batalhando todos os dias. Empreender para mim é você inovar em uma área que já existe, né? Por exemplo, eu sou um pequeno empreendedor porque fundei uma empresa que se chama WB Produções. O que eu notei? O que foi o empreendedorismo para mim? Eu notei que, assim como eu, haviam outros artistas, outros Wagners que estavam lá nas suas ilhas, que precisavam de oportunidade para se desenvolver como eu precisei. Então, eu fui atrás de ver esse nicho, identificar quem eram essas pessoas. Primeiro, as pessoas que estavam à minha volta, pessoas que eu tinha contato. Aí eu abri essa empresa, chama WB Produções, para fazer a gestão da carreira desses novos artistas. Então, hoje a gente tem ali 6, 7 artistas na empresa. E o que a gente faz? A gente faz a coisa do Instagram, faz o marketing, faz as capas, grava as músicas. Então, eu achei um nicho que precisava de uma assessoria. Ali, a assessoria que eu já sabia e que eu tinha pessoas que trabalham comigo que já sabem fazer. Olhei para aquela oportunidade e empreendi nela. Então, eu peguei o que já existia e tentei mudar aquilo. Então, eu inovei dentro de uma área que já existia. Então, isso é uma forma de empreender. E empreender, para mim, também é criar coisas novas, é analisar os riscos, ver o percentual de segurança, ver a TIR, né, a taxa que você vai ter de retorno. Porque empreender é você colocar uma quantia e tentar retirar outra, né? E aí existe o risco de retirar menos, né? Existe a balança de tirar mais. Mas, entre tudo, empreender, para mim, é pagar o preço que precisa ser pago. Wagner, você foi por necessidade ou porque você estudou e viu que no mercado existia essa brecha, essa oportunidade de poder ajudar esses jovens que com certeza vão se tornar aí artistas conhecidos nacionalmente, até mundialmente, quem sabe? Se Deus quiser. Olha, eu sempre fui agenciado por empresas. E eu sentia uma dor que era assim, poxa, as empresas de marketing ou as empresas de agenciamento artístico, elas não fazem o que o artista sente. Desculpa, ela sempre tenta migrar porque o mercado quer ouvir. Então, às vezes, o artista quer gravar um estilo, mas o produtor pede para ele gravar outro porque é o que está tocando. E às vezes isso vai minando a vontade do artista, né? Então eu vi essa dor que eu sentia. Aí eu falei, o primeiro passo vai ser eu curar essa minha dor. Então eu vou abrir um escritório para fazer o agenciamento da minha carreira e cuidar das minhas redes sociais. Então primeiro eu fiz comigo, vi que funcionou e depois eu vi outros artistas independentes que estavam sentindo essas mesmas dores. Pô, meu marketing não cuida das coisas do jeito que eu quero, tipo, eu não tenho a minha identidade, sabe? E aí eu falei, eu criei uma empresa que o lema é mais ou menos assim, é um artista cuidando do outro. Então eu, na pele do artista, às vezes sinto o que ele sente. Então se eu curei as minhas dores, eu vou curar a dele também. Então foi mais, não foi por necessidade, que eu agreguei outros. Foi por oportunidade que eu agreguei outros. Mas eu comecei por necessidade, por sentir uma dor e falar, eu preciso curar essa minha dor. Quando eu curei essa minha dor, eu entendi que eu poderia ajudar as outras pessoas. Então, primeiro foi por necessidade, depois foi por oportunidade. Como nós estamos falando para muitos jovens espalhados pelo Brasil todo, que conselho você daria para os que precisam empreender ou desejam empreender? Uau, professor, você tá me colocando. Você tá me dando muita responsabilidade para falar aqui com os seus alunos. Eu acredito muito que as pessoas se inspiram em histórias. Então, quando você está contando a sua história, você veio da ilha, ficou todo esse tempo sem energia elétrica, só assistindo, ouvindo melhor rádio. Então, quando você conta essa parte, você acaba inspirando as pessoas. E como nós estamos falando para jovens, a gente precisa que esses jovens tenham inspirações, tenham boas histórias para seguir. Então, como você tem uma história bonita,
né? O que você falaria para eles? Assim, ó, vou empreender. O que é importante? Eu acho que eu preciso tirar parâmetro do que eu fiz para falar para as pessoas. Exatamente, a história faz toda a diferença. Eu acho que quem gostaria de empreender hoje, o Brasil é perfeito para o empreendedorismo. A gente está numa pátria mãe que recebe o empreendedorismo muito bem. Não tem desculpa em relação ao empreendedorismo. Mas eu acho que a pessoa ela precisa se cercar de pessoas mais velhas do que ela, o jovem. Né? Eu tenho 23 anos e as pessoas que estão à minha volta são pessoas mais velhas do que eu, 40, 50 anos. Porque é nessas pessoas que eu me inspiro. Então, eu ando com elas, eu janto com elas, mas não por interesse, apenas para ser um discípulo ali, entendeu? Então, eu trouxe para minha empresa um produtor muito legal, o maestro César Ribeiro. Eu trouxe para minha empresa a Regina, que também é uma excelente profissional na área da música, trabalha com agenda, sabe, entende do mundo dos shows. Eu não empreendi sozinho. Eu dei o primeiro passo, só que por trás eu me espelhava em grandes figuras daquele nicho, né? Que é o nicho da música. Para quem quer empreender hoje, eu acho que o fundamental é achar, eleger as pessoas que você quer ser parecida, que você tem orgulho dessa pessoa, ver o que ela fez para chegar até ali, porque não existe caminho fácil. Meu irmão fala que não existe almoço grátis. Sempre vai ter um preço para se pagar. Às vezes vai ser horas sem dormir, às vezes vai ser abdicar de algumas amizades, às vezes vai ser tomar um remédio amargo para que a sua febre cure, né? Então, para que quer empreender? Acho que são 3 coisas. Eleger as pessoas certas para estar do seu lado, não por ganância ou por oportunidade, mas sim por você querer ser igual a essa pessoa, a essas pessoas do mesmo nicho que você quer atacar. O segundo é pagar o preço que tem que ser pago. Isso é, noite sem dormir, estudar muito. Né? Eu estudei muito o mundo da música, eu estudei muito no Projac, eu estudei muito oratória, presença de palco, câmera. Então, pagar o preço que tem que ser pago e ter vontade. E tem uma frase que é muito bonita, que fala assim: a multidão dá espaço para quem sabe onde quer chegar. Então, eu tô num show do Maracanã, do Wagner Barreto, eu quero ser o primeiro lá da frente, mas eu sou o último. A multidão dá espaço para quem sabe onde quer chegar. Você chega no primeiro e fala: moço, dá licença, eu gostaria de passar. Ele sai, você vai. O segundo: moço, dá licença, ele te empurra, você vai para o outro lado. Moço, dá licença, ele abre. Moço, dá licença, ele não sai, você vai para o outro lado. Então, a multidão ela dá espaço para quem sabe onde quer chegar. Então, é acreditar, se cercar de pessoas certas e pagar o preço que tem que ser pago. Você falando, dá para perceber que você é visionário, você é resiliente, você é persistente. E uma coisa que todos os jovens têm que entender, né, que está nos assistindo, a importância de estudar. Com certeza. Realmente a educação faz toda a diferença. Vai. Então você ganhou o The Voice 2016, foi um cantor famoso, né? E se tornou um empresário. Como você faz a gestão da sua empresa hoje? Isso é uma pergunta que eu tento responder ela para mim sempre. Eu acho que a primeira coisa que a gente pensa quando é uma empresa, a gente tem que estar focado nos centavos da empresa. A Regina está aqui comigo e ela faz toda a parte do financeiro da nossa empresa. Então, eu acho que o coração da empresa é o financeiro. Porque você tem que saber quanto entra, você tem que saber quanto sai. Mas até nos centavos, até a cápsula do café que entra na empresa, você tem que... O senhor sabe melhor que eu isso. Mas a gestão da minha empresa eu faço assim. Eu cuido do marketing dos cantores e do meu próprio marketing. Então, eu que aprovo as coisas que acontecem no marketing. Aí que tá. Eu tenho junto comigo 2 pessoas que são maravilhosas, que entendem muito, que é a Regina e o César. Então, a Regina cuida de uma parte da empresa, o César cuida de outra parte da empresa e eu cuido de outra parte da empresa. Quando eu estava sozinho, eu cuidava de todas as partes. Então, eu separava momentos do meu dia para cada função. Então, de manhã, quando eu estou mais sóbrio, eu cuido do financeiro, que eu preciso ali dar uma atenção muito especial para aquilo.
Na parte da tarde, eu cuidava das redes sociais e etc. Na parte da noite, onde aflorava mais o meu lado músico, né, a melodia, aí eu gravava as coisas, cuidava mais da parte da música. Mas a gestão de uma empresa, ela precisa ser feita nos mínimos detalhes, eu acho que partindo do princípio do financeiro. Depois você cuida da parte de novos negócios e à noite você cuida ali da coisa como um todo. E aos finais de semana, eu não gosto de trabalhar aos finais de semana. Eu gosto de tirar um tempo para ficar com a minha família. Aos finais de semana eu faço show, então nossa agenda é muito movimentada nos finais de semana. Então quando eu não estou fazendo show, eu estou ali com a minha família, cozinhando, ficando com eles, para que eu possa voltar na segunda-feira pronto novamente para começar todo o trabalho. Então, a gestão da empresa é: eleja pessoas que você confie, delegue uma para cada função, fique com a função que você mais gosta de fazer e com a função que você sabe mais. Porque assim, eu vou colocar uma pessoa no financeiro que entende do financeiro. Eu não vou para o financeiro, não entendo nada, entendeu? Então, onde não consigo suprir, eu coloco alguém que consegue. Então, eleja pessoas para cuidar da sua empresa, cuide daquilo que você gosta e fica ali supervisionando e caminhando junto. Não pensa que quando você chamar alguém para cuidar junto com a sua empresa, vai ser vai ter um degrau a mais entre você e ela. Não, quem cuida da sua empresa é quem realmente manda na empresa. Você tem que ser funcionário da sua própria empresa. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Olha, rapaz, você tem 23 anos, mas essa experiência Não, de expertise, ela não é encontrada em todos os empresários. Porque no passado a gente pegava as pessoas que não eram tão boas como a gente para mostrar que a gente era uma pessoa mais capacitada, mais entendida. E na realidade, o que nós temos que trazer são as pessoas tão boas, com certeza, melhores do que a com gente, certeza, para que a empresa realmente vá bem. E outra coisa que você falou que é muito importante, saber delegar. Então, no que eu sou bom? Deixa isso comigo. Correto. O que eu não sou bom, eu vou delegar para quem é bom naquilo. Estamos aqui falando com o Wagner Barreto, nessa conversa com o reitor. E eu quero, antes de finalizar esse bate-papo, falar algumas curiosidades do Wagner. Primeiro, ele já disse, ele é o 10º filho, ele é o mais novo de 10 filhos. É verdade. Meu Deus do céu, imagina, se caísse um raio na ilha, a culpa era minha. É o mais novo, mas foi o Wagner. Eu nem sabia o que era, mas foi o Wagner, sempre preocupado. Morou em uma ilha sem energia elétrica até os 15 anos. Aprendeu a tocar violão sozinho em uma semana. Wagner tem uma empresa que faz a gestão de carreira de outros artistas. O Wagner escolheu Maringá, uma cidade que ele quer fazer raízes. Wagner gosta muito de cozinhar e muito raro sai de casa. É verdade. Quem que escreveu isso aí, então, ó, me conhece muito bem. Wagner fez o curso técnico em transações imobiliárias durante a pandemia, se tornou um corretor, né? E a título de estudo, a gente vai observar que é um obstinado, valoriza a educação, diz aqui por diversas vezes que a educação faz a diferença, transforma a vida das pessoas. Com certeza. Então, nesse final desse nosso bate-papo, qual é a mensagem que você pode dar para os jovens que estão nos assistindo? Eu queria primeiro agradecer o convite. Muito obrigado. Eu sou um amigo e eu respeito a sua história e eu admiro você pela pessoa que você é, obstinado, honesto, que é o que mais me encanta nas pessoas, é como elas tratam as outras fora do holofote. E o senhor é um amigo que a vida me deu. Muito obrigado por isso. Pela amizade, pela parceria. E para os jovens, eu gostaria de falar que a vida é muito bela. Existe beleza nos mínimos detalhes. Existe beleza no menino da ilha, existe beleza no empresário, existe beleza no cantor. E eu acredito que na sua vida é assim também. Existe beleza em todos os aspectos. Sobre a vontade de fazer as coisas, de fazer a mudança, a vontade às vezes ela vai embora. Às vezes não fica à vontade. Mas é aí que você mostra quem comanda a sua vida. Você e Deus. Ore para o Deus da sua fé, peça para Ele te dar mais vontade, pega o seu objetivo e vai. Saiba que você é amado, você é respeitado, que tem pessoas que te amam, que tem pessoas que te respeitam, que querem o seu bem. Se aproxime dessas pessoas nos momentos difíceis, eleja as pessoas para estar perto de você, confie nelas. Às vezes, uma ou outra vai te decepcionar, é normal, faz parte.
E uma coisa eu falo: a multidão dá espaço para quem sabe onde quer chegar. Confie nos seus sonhos, confie em você, confie nos seus e vamos para frente. Wagner, muito obrigado por esse bate-papo. Foi muito bom te encontrar nessa manhã e, com certeza, muitos jovens vão pegar na sua história e vão se inspirar. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, gente. Grande beijo. Então, até o próximo Conversa com o Reitor. Um grande abraço a todos vocês.